Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Levante suas mãos. Somos gratos a Ti, Pai, pela Tua presença, pelo Teu perdão, pelo acesso ao trono da graça por meio de Cristo Jesus. Pai, nós somos gratos por essa manhã, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Mas, Pai, nós queremos, em nome de Jesus, declarar um ambiente propício para o Teu Espírito Santo agir, trazendo vida, revelação, conhecimento, entendimento, Pai, e alimentação no Espírito. A Tua palavra é alimento para o nosso espírito, Pai. Nós queremos crescer no conhecimento, no entendimento e avançar na revelação para sermos luz e sal para uma geração que está em trevas. Obrigado, Pai, pelos irmãos que estão assistindo em casa. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que aqui estão, Pai. Nós declaramos saúde divina em manifestação, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, não haverá no meio do Teu povo enfermidades e doenças. Pai, não haverá no meio do Teu povo nenhum estéril, nenhum infrutífero, nenhum que não gere para a glória do Teu nome, Pai. Nós somos chamados, vivificados, santificados e glorificados com a presença do precioso, maravilhoso, glorioso Emanuel, Deus conosco, que se manifesta em nós através da presença do Espírito Santo. E eu creio em nome de Jesus e declaro nenhuma enfermidade mais tendo espaço no corpo dos nossos irmãos, do alto da cabeça à planta dos pés, o Espírito de vida fluindo no corpo de Neide, no olho de Vicente, no corpo dos irmãos, mas o corpo sarado e curado para a glória de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o mesmo que fez milagres na velha aliança, no tempo de Jesus. Esse é o tempo da dispensação do Espírito, o tempo da glória maior, o tempo onde o movimento do Espírito guia o corpo e o Filho de Deus. E eu creio, Pai, no crescimento, no avanço, no rompimento, na aceleração, no muito mais, no melhor, no excelente, para a glória do Teu nome. Quem crê nisso, diga amém. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Você pode sentar, obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus por você aqui atendendo o chamado do Espírito. Vou dizer de novo. Acorda aí, acorda aí. Glória a Deus pela sua vida, por você ter atendido o chamado do Espírito para um domingo de manhã. Depois de um culto poderoso de ontem, amados, deixa eu dizer para você, fazer inveja para quem não estava aqui. Inveja santa, existe isso? Não existe inveja santa. Um sentimento de que você perdeu algo de estar aqui. Amanda, foi bom? Fala aí para todo mundo ouvir. Amém? Para que não seja do púlpito a informação, porque vai dizer assim, não, ele está jogando pelo time dele. Sim, claro, com certeza. Nós estamos favorecendo o reino de Deus. Amados, ontem foi bom demais. Tivemos a parceria, de duas igrejas aqui, a Igreja da Família e a Igreja Monte Moriá. Amados, foi muito bom. Grupo jovem tocando, cantando. Foi um tempo de derramar da presença do Senhor, de um fluir, onde só eu e o irmão Josenito, que eram os mais novos, fomos autorizados a entrar. O restante era... a irmã Isabel também. Irmão Progresso, isso mesmo. Nós, como os mais jovens, tivemos que pedir autorização aos pais para poder estar aqui no culto e ficar até o final. Mas foi muito bom, amados. A presença de Deus nesse lugar, onde foi entregue de coração louvor e adoração ao Senhor. E as mensagens específicas, tanto no louvor, quanto no que foi falado aqui. A unção que se moveu nesse ambiente, eu declaro sobre a sua vida, nunca mais faltando ela. Amém? E todas as pessoas que entrarem nesse ambiente vão ser encharcadas por aquilo que aconteceu ontem. Porque a presença do Senhor, quando ela se manifesta, ela tem um propósito. E eu creio que algo mudou nessa igreja, algo mudou a respeito de louvor e adoração, algo mudou sobre unidade, sobre visão de congregações que estavam antes distantes, estão olhando para a gente agora como irmão e corpo.
Amém? Tiago, mostra aí algum. Tem dois videozinhos simples para a gente mostrar como foi aqui. Só. Ih, tá meio de bandinha. Vai sair. E foi bom que a gente aproveitou a liderança de jovens das outras igrejas e incendiou o coração deles com o sentido da gente fazer algo grande nessa cidade. Sabe, esse pátio de evento está parado aí. Vamos lá? Não se preocupe, isso não é luzes de abdução de extraterrestre. Isso é um ambiente que a sua igreja tem. Não vai ter som, mas olha só, a igreja lotada de jovens sedentos pela presença do Senhor. O profeta Lael ali na frente. Eu não conheço esse cantor. Olha quem estava ali, aquele rapaz grandão ali. Adão. Era o outro preletor do culto. Para as próximas gerações, aprendendo a se envolver. Foi bênção, não foi? Tá bom, obrigado. E eu quero dizer para você que não veio, que pena, mas vai ter mais chances, amém? E deixa eu dizer para você, todas as vezes que a igreja programar algo, amado, não é porque é de um departamento específico, é porque é da igreja. E você que é da membresia, vem. Eu sei que se você estiver ocupado, vá resolver as suas coisas, não quebra, não falta. Isso não é algo que vai te diminuir, mas se você puder estar presente, vem aqui, porque é muito bom quando você está aqui. Que você junto comigo faz um fogaréu. Amém? Porque você é brasa viva. Você nasceu no Espírito. O fogo do Espírito está dentro de você. E quando você vem para aqui, há um ajuntamento santo. E quando o arraial do povo de Deus levanta louvores ao Deus que habita no meio dos louvores do seu povo, a Bíblia diz que ele se faz presente. E quando Deus está presente, amado, as coisas sobrenaturais acontecem. Sabe, espírito de profecia fluiu nesse ambiente, pessoas oraram uma pelas outras, declararam a bênção de Deus uma pelas outras, e o melhor de tudo, confraternização do corpo de Cristo, que às vezes o irmão nem sabia que você existia. Hoje ele sabe que ele não está sozinho na fé. Hoje ele pode andar mais firme porque ele sabe, se eu me levantar declarando a minha fé, eu não vou ficar envergonhado sozinho no meio de uma multidão. Eu tenho irmão junto comigo. Eu tenho família de Deus junto comigo que me apoia no mesmo pensamento, na mesma maneira de falar e no mesmo modo de agir. Amém? Então, no próximo evento, contamos com a tua presença, com você trazendo convidados e pessoas principalmente não crentes, amados, para aprender o que é um ambiente de adoração. E sabe, é bom demais a gente ver, eu gosto de ver ministros grandiosos aí lá fora, uma plateia enorme adorando ao Senhor, se prostrando, mas já imaginou que você pode fazer isso aqui? Amém? Hashtag fica a dica, no próximo esteja junto. Glória a Deus. Amém, amados? E eu creio que, já toquei aqui meio que no assunto da pregação, é literalmente isso. Deus falando por meio do que Ele quer para trazer a mensagem, a direção. E sabe, muitas das vezes eu olhava para os ministros e dizia, Deus falou comigo. Como foi que Deus falou com ele? Rapaz, Deus só fala com ele. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Como uma pessoa, literalmente aqui do meu lado, eu dizia isso. Até um dia, Cláudio está fingindo que era um adorador, ouvi hipócrita. Aí, dessa vez eu nem queria ouvir. Mas também Deus já tratou com essa hipocrisia, cuidou, limpou, cortou pela raiz e também trouxe o consenso e o bom senso de não ser mais um hipócrita diante do Senhor, mas aprender a ser guiado pela mensagem, pela orientação da palavra de Deus, amém? E eu sei que o corpo de Cristo, ele precisa ser orientado, ensinado, e como eu digo aqui na nossa igreja, sempre temos pessoas novas, por mais que você já esteja também aqui acostumado a ouvir os mesmos versículos,
até citar de cor o contexto, dizer qual versículo está anterior, o posterior, em 3.500 versões e 600 idiomas, mas fica tranquilo, a palavra de Deus por si só, ela é poderosa. Ela é capaz de salvar a nossa alma, capaz de transformar a nossa mentalidade e trazer o conhecimento de Deus para a terra. Amém? É ela que revela de uma maneira primordial, de maneira primeira, os pensamentos de Deus, o interesse de Deus e o princípio de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus pela palavra de Deus. Amém? E se eu pudesse dar um nome, que às vezes a mídia pede, né? Dá um nome, qual o nome que seria para a ministração? A comunicação de Deus. Como é que Deus se comunica comigo e com você? Como foi que Deus se comunicou desde o Velho Testamento para o Novo Testamento, para a minha realidade agora? Porque às vezes, amado, tem gente crente antigo que ainda não sabe e fazia feito eu, que já era macaco velho em Jesus Cristo, quase a quarta pessoa da divindade, mas não sabia o que era Deus falar. Já viu isso? Ah, eu sei de tudo. Vê se Jesus não chegou muitas vezes para doutores da lei e disse, olha, vocês estão querendo invalidar o poder da palavra de Deus com a tradição de vocês? Por causa de um conhecimento doutrinário, ou de ensinos incorretos, doutrinas de homens, que muitas vezes são submetidas a espíritos de engano e entra confrontação com a realidade da palavra, mas a palavra de Deus ela é clara, amado. Deus fala. Deus tem uma voz. Deus tem um conceito que quer que chegue a mim e a você. Ele não quer deixar a mim e a você fora do contexto da salvação. Tanto é que para a gente ser salvo, a gente precisa ouvir a palavra de Cristo. O evangelho que salva, o evangelho que traz a fé, que traz o entendimento de que o homem precisa, e pelo Espírito da palavra, que é Espírito e vida, nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E por causa dessa convicção do Espírito Santo, chega-se a um arrependimento. E por causa do arrependimento não constrangido por uma falta passada, mas um arrependimento de que poderia viver algo melhor, perdão e confissão do pecado e perdão da parte de Deus chega para a nossa vida. É assim ou não é? Que a gente nasce de novo. Mas Deus fala. Deus fala por uma impressão no espírito do homem, Deus fala pela palavra dele, Deus fala por boca do profeta, Deus fala por esse vaso que vos fala, Deus fala por você que é vaso e vasilha de Deus, para esse vaso que está ouvindo também quando você fala. Deus usa de várias e de muitas maneiras e utilizou desde a velha aliança até aqui. A gente entende que na velha aliança o Espírito do Senhor vinha sobre as pessoas que não tinham ainda nascido de novo, porque Jesus ainda não estava na terra, Jesus ainda não havia nascido como homem, não havia morrido lá na cruz nem ressuscitado. Então o homem na velha aliança ele estava sob uma condição de morte espiritual, até que o Cristo viesse, mas também seriam justificados pelos seus atos de fé, porque o justo vive pela fé desde a velha aliança até a nova aliança. É um princípio que não muda no Velho Testamento ao Novo Testamento, até os confins dos dias, ou o fim do dia. A fé é o que vai te fazer viver a vontade de Deus. Amém? Mas a fé, ela só age onde tem o conhecimento da vontade de Deus, sim ou não? Porque quando a fé ignora o conhecimento de Deus, ela diz, se for da vontade de Deus. Mas quando eu sei que é a vontade de Deus, eu pego pela fé. Eu recebo pela fé. Eu tenho a orientação de Deus pela fé. E eu gosto de fazer essas perguntas, amados, não é para provocar dizendo, está vendo como ele sabe e eu não sei. Não, é para dizer até onde você sabe. Por exemplo, quem sabe aqui que filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus? E você o que é? Raciocínio simples, fácil de entendimento. E você está numa escola bíblica dominical. Amados, eu sempre quis dizer isso e estou dizendo todo domingo, né? Eu vou continuar dizendo, você veio para o domingo de manhã para estudar a Bíblia, para ouvir o que a Bíblia tem e, perdão, se a pessoa aqui não consiga ser tão claro no ensinamento, mas eu creio na unção do Espírito Santo que capacita, amém? Tanto aquele que está falando, como aquele que está ouvindo, amém? Há uma unção nesse ambiente. E hoje de manhã, você também que está em casa, pega um caderno, pega o teu aplicativo, traz algo que te informe e que você vai anotar, meu Deus do céu. Ah, mas eu
Eu fui criado num ambiente de igreja, de escola bíblica dominical, que a gente comprava a lição. Né? Além da Bíblia, é lógico, a liçãozinha vinha com textos bíblicos e com a explicação do entendimento teológico daqueles textos, para que a gente fosse, numa prática, entender, anotar, e tinha questionários respondendo para que aquele conhecimento que você adquiriu, você respondesse de uma forma até teórica, mas que você não ficasse só na teoria. O mal, e eu digo que isso aí não é falha de quem publicou nem de quem fez, é que as pessoas buscavam mais o conhecimento teórico do que o conhecimento prático. Aqui eu quero te advertir, a gente infelizmente, e eu digo isso infelizmente mesmo, a gente não tem ainda um material publicado que seja dado assim como essas revistas bíblicas de escola dominical. Mas você tem seu livro, você tem sua Bíblia. Você pode trazer uma agenda, pode trazer um notebook para trazer a informação, anotar os textos bíblicos, para que você consiga revisitá-los. Você tem em vídeo a informação que você pode contestá-la pelo conhecimento do seu in vitro ou in loco, o seu livro, assistindo, entendendo, conhecendo, revisitando, buscando novas versões para que o contexto chegue para você com entendimento simples, também. Já existe a Bíblia na linguagem de hoje. Para quem acha que buscá-los-ei, tê-lo-eis, está muito em 1800 e alguma coisa, você vai para a língua no dia de hoje. Com um contexto lógico, pega algo que seja mais tradicional para que você entenda como está sendo falado e traga o contexto para o dia de hoje, amém? É fácil, simples de entender, diga a Bíblia. É fácil de entender. Diga, é só ler. Amém? Participa disso, amado, como sendo verdade. E outra, se alguém te dissesse que na tua Bíblia está o sentido de corrigir tudo que é errado, está o poder de mudar toda a história da tua vida e está a condição de você se tornar um multimilionário na mão de Deus, o que você faria? Você deixaria ela comer poeira lá, ficar amarela, a traça chegar e roer? Eu vi esses dias um vídeo onde um homem, por falta de confiança, vou dizer assim, que não seja falta de entendimento, porque todo mundo sabe que dinheiro não se guarda no chão. Esse homem tinha muito dinheiro guardado, notas de 100 reais, de 50 reais, de 10, de 20, tudo ruído pelo cupim. Era muito dinheiro, eu acho que só de 100, quando ele abriu, assim, tinha mais de 1000. Estava tudo destruído, ou seja, perdeu o valor porque destruiu. Enterrou o conhecimento ou o valor que ele tinha, enterrou, perdeu o que ele tinha de valor por algo que ele sabia que se ele botasse no banco, e esse dinheiro hoje de forma mais moderna, né? O dinheiro hoje digital é mais fácil de você manusear, é mais fácil de você guardar e é mais fácil até de você fazer as suas, gerenciar o seu dinheiro, não é isso? Você consegue guardar, você consegue pagar sua conta, e ele guardou no chão, onde o cupim veio e fez a festa. Deixa eu dizer para você, a Bíblia, ela é um mais valioso conteúdo literário que o mundo pode ver. Eu já vi obras de autores poderosos, escritores bem conhecidos, que diziam que um original, $1 milhão, 3 milhões de dólares, foi vendido por não sei quantos milhões de dólares a obra de Shakespeare. Foi não sei o quê, uma cópia da folha que estava digital, borrada do dedo de um pintor famoso. Aí o camarada compra aquilo ali por milhões de dólares. E expõe numa tela, põe lá num quadro, bota segurança, bota tudo lá. Deixa eu dizer, e a palavra de Deus? Onde fica? Qual o preço do valor do conhecimento de Deus? E às vezes a gente, por estar portando a Bíblia todo dia, a gente esquece o valor da preciosidade que é a palavra de Deus. Diga, eu entendo o que é precioso. Diga, a palavra de Deus é preciosa para mim. Sabe, amados, o ser precioso é algo que você reconhece como que tem valor e que é necessário. Você põe para junto de si, traz diante de você. Isso iguala com Josué 1:8, né? Que diz que a gente deve ter diante dos nossos olhos todo o tempo, a cada momento,
seja de dia, seja de noite. Para quê? Para conhecer tudo quanto nela está escrito, sim, com certeza, ou seja, o conhecimento teórico, mas com o propósito de o conhecimento teórico virar o conhecimento prático. Para pôr em prática tudo quanto nele está escrito, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita, mas fazendo tudo quanto nele está escrito. Amém? Diga, Deus fala. Diga, Deus se comunica comigo. Amém? Vamos ver. Cremos que as Escrituras Sagradas são para nós um canal de instrução e revelação dos planos e propósitos de Deus. Quem concorda com isso aqui? Ela é sim, ela traz o pensamento de Deus. Quando Deus disse, haja luz, nós entendemos pela palavra de Deus que os mundos foram criados. Amém? A existência humana, a existência do universo, tudo que se vê, tudo que existe, foi criado pelo poder da palavra de Deus. Uma comunicação de Deus para a criação. Amém? Deus informando, vai ter luz, viu? No meio do caos, no meio da desorganização, Deus disse, vai haver organização e vai haver luz. E tendo luz, vai começar a se ajustar. Diga, luz da palavra de Deus ajusta as minhas atitudes, pensamentos e palavras. Amém? Haja luz sobre a sua vida, haja luz sobre a nossa vida, sobre a prática do conhecimento da palavra. Amém? Então, como ela é instrução e revelação dos planos e pensamentos de Deus para o propósito, ela é revelação da mensagem de Deus para um propósito específico ao qual nós nascemos. Amém? Quem sabe aqui que não é um acaso de uma relação de papai e mamãe? Você nasceu primeiro no coração de Deus e do coração de Deus você nasceu numa família. E dessa família você já nasceu como chamado desde o ventre. E desde o ventre você recebeu uma comissão em cada célula. Crescer, avançar, prosperar e chegar ao fim da caminhada da sua vida com todos os seus dias cumpridos debaixo da vontade do Senhor. Amém? Para quem não tinha essa informação, chegou. Você não nasceu, mas eu não era crente, a minha família não era crente. Não está dizendo na Bíblia que Deus só colocou um propósito para os filhos de crente. Deus colocou um propósito para a humanidade. Amém? Confere aí se você é um ser humano. Se você é um ser humano, você nasceu com um propósito divino. De ser para o louvor da glória de Deus. De ser aquele que vai levar a mensagem do reino. Que vai ser aquele que vai ser o multiplicador do conhecimento e da fragrância de Cristo Jesus. Amém? Então, a Bíblia, ela serve para instruir, orientar, e a principal função dela, amados, é esclarecer, instruir e revelar o pensamento de Deus. Amém? Porque a gente não pode dizer, hoje, em 2022, que eu sei que tem nações que o evangelho sempre foi proibido, não é porque chegou em 2022 que a palavra não chegou. Ou que a palavra chegou, porque tem, por exemplo, a Coreia do Norte é bombardeada pela Coreia do Sul todos os dias, com balõezinhos, que chegam com textos da palavra de Deus para o povo de lá, que não tem acesso ao livro Bíblia, receber alguma informação. E não só a informação com a Bíblia, o que atrai esse povo para pegar não é uma folha de papel. Eles botam um alimento, eles botam algo que chama atenção, que não tem na Coreia do Norte, e chega pelos ares. E tem dia que os guardas que estão lá na fronteira, baleando quem tenta fugir, tentando impedir quem quer sair, e não deixando quem quer entrar de forma que leve ao que vá contestar a organização deles lá, de entrar, às vezes não olha para cima, às vezes não olha para o rio que está passando algo, mas o aldeão que vê algo chegando recebe uma porção do conhecimento do que Deus quer para ele, uma porção do favor e a graça de Deus de algo que estava passando, uma necessidade chega por meio de pessoas, amém? E assim, em outros países também, em algumas ilhas, e alguns afastados também. Eu esqueço qual o nome dessa ilha que eu queria dizer agora, mas assim, ela fica perto da Tailândia, se não me engano, que é um povo bem isolado, e é proibido você entrar nessa ilha porque eles são muito violentos. E acho que em 2019, um americano
descendente de asiáticos, resolveu e entendeu em si um chamado do Senhor para ir para aquela ilha. Essa ilha é proibido há muitos anos de se chegar até as margens da costa dela. Por quê? Eles não recebem nem o governo, eles não recebem ninguém. Eles estão vivendo literalmente na época do homem das cavernas ali dentro. Os índios com flecha de madeira, arco de madeira, ponta de pedra. Para você ter noção, alguns podem ter alguma parte de metal lá, mas a maioria é muito rústico. E esse povo não recebe ninguém. E esse homem de Deus disse, eu vou lá, porque Deus falou comigo para ir lá. Daí eu quero que você entenda como Deus se comunica com você, para que você não entre em ciladas, pensando que aquilo que você tem por fazer em Deus é exatamente aquilo que você está pensando que é para fazer. Você precisa dar afirmação, confirmação e entendimento correto, porque, presta atenção, será que Deus queria que ele fosse lá para essa ilha, pagando um clandestino, para chegar à distância não autorizada, porque os próprios nativos lá dizem, rapaz, para que tu vai lá? A turma vai te flechar, a turma vai te matar. Não vai não. Não, eu vou, Deus me chamou. Sim, amado, Deus te chamou para pregar. O chamado é o mesmo. Prega em Jerusalém, aos redores, Samaria e até aos confins da terra. Mas, amado, para você chegar num ambiente desse, você precisa de autorização federal. E ele não tinha. Ele entrou no país como um turista. E de lá do país, ele pegou um barco clandestino e foi para essa ilha. Chegando lá, passa-se a ser agredido e os barqueiros dizem, a gente vai voltar. Ele diz, não, eu vou entrar. O barqueiro se afasta dos ataques e ele vai andando, no momento que ele conseguiu de parar de nadar, chegando junto, e os homens simplesmente crivaram ele de flecha, de lança, e deixaram o corpo dele lá na praia. E sabe o que acontece? Já praticamente 3 anos, ninguém pode recolher nem os restos mortais dele lá. Será que Deus chamou ele para ser mais um mártir, porque Deus precisava escrever mais alguma coisa ali naquela galeria da fé? Você acha que o que está escrito já está escrito? Pensa bem. Pensou? Eu declaro, amado, algo pessoal, para que não seja algo que afronte, como diga, não, Cláudio como instituição está falando, não, Cláudio, homem Cláudio, CPF exclusivo, está dizendo, mas ele tinha um chamado sim para aquele povo. Mas será que Deus não queria que ele antes orasse, para que as condições adversas fossem liberadas, porque a oração do justo pode muito em seus? E por que Deus invalidaria o princípio da palavra quando ele chamou um homem para evangelizar? Quem pode me explicar isso aqui? Então, dentro do contexto, eu entendo que, sim, ele foi chamado pelo Senhor. Sim, ele sentiu uma forte convicção e sentiu paz de ir gastando até seu dinheiro, se arriscando até, sendo até como Paulo, às vezes, contraventor, para pregar o Evangelho, que Deus chamou ele para pregar. Mas sabia que ele poderia ter entrado de outros meios, ter utilizado de outra forma, de uma maneira segura. Sabia que já existe megafone há algum tempo, né? Sabia que existe som? Sabia que existe pessoas que falam o dialeto daquele povo lá? Sabia que existia algo que poderia estacionar em uma distância segura, onde a flecha deles não alcança, e ele conseguiria falar? E o poder da palavra é suficiente para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Sabe, talvez ele nem soubesse falar a língua do povo. Que pelo tempo que ele foi e a forma como ele chegou, nem isso ele tinha entendimento. E é notório conhecimento para a igreja de Cristo, que se você vai fazer um evangelismo transcultural, você no mínimo precisa respeitar a língua materna, ou a língua nativa, para que você consiga se comunicar, e a forma que a pessoa mais recebe, de maneira mais adequada, um estrangeiro, é quando você fala na língua dele. É ou não é? Quem concorda com isso aqui? Você viu que Deus chama, Deus chamou, Deus deu o chamado, mas, amado, a forma como ele executou talvez tenha sido entendido errado. Porque a comunicação de Deus disse, pode ter sido isso, com certeza vá, anuncie a palavra para aquele povo. Mas só que existe leis federais, onde até a marinha da nação
de se for pego barco de pescador por ali, eu vou afundar. Como é que eu vou agir de uma forma ilegal para levar o contexto da palavra de salvação? Amados, é sério isso. Pense muito. Agora não estou dizendo que tudo que a lei está dizendo é favorável à palavra. Quem está entendendo o contexto aqui? Você não pode quebrar princípios de autoridade porque você quer levar a palavra de Deus. Mas quando a lei vai de encontro ao princípio da palavra de Deus, você tem autorização pelo próprio Deus de ouvir a Deus e não aos homens. Quem concorda com isso aqui em nome de Jesus? Agora, use seu bom senso gospel. Amém? Uma pessoa chamada Deus habita dentro de você. Ele é o Espírito Santo que se comunica com o teu espírito. Ele vai te dar as direções certas. Sabe por que às vezes a gente erra? Porque a gente não ouviu direito. Quem já ouviu falar daquela brincadeira telefone sem fio? Se a gente passar aqui a informação de um por um, cochichando, por causa da agitação e do nervosismo, você vai errar e vai chegar lá em Vicente errado. Pode ocorrer de um santo milagre acontecer, né? E algo chegar perfeito lá. Mas é normal o homem ou a mulher ou qualquer pessoa que receber a informação, de uma maneira com o seu próprio conhecimento, corromper a informação geral. A informação dada, sim ou não? Por exemplo, Gabriel chega para mim e diz, olha, pastor, diz lá na igreja que tal palavra está errada, assim e assim. Aí eu vou chegar e dizer, caramba, como foi que Gabriel falou mesmo? Eu demorei a trazer, eu vou dizer assim. Olha, gente, Gabriel, que é professor do Rema, ele nem disse que era professor do Rema, disse que no Rema está ensinando assim. Porque ele é professor do Rema, ele deve estar ensinando assim também lá. Então ele está falando isso, isso e isso. Aí você fala, cara, eu assisti a aula, não foi isso que ele disse não. Ou seja, às vezes o canal corrompe a informação recebida, mas Deus é claro. Diga Deus, fala claramente. Amém? O negócio lá da velha aliança que o Espírito não era recriado, recebia informação em ouvidos naturais de um Deus que é Espírito. Amém? Imagina, você está num ambiente, não vê ninguém dizendo, sai da tua casa, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Dizia, Deus, eu vou ali na Universal, porque eu estou ouvindo vozes. Vou fazer uma sessão de descarrego. Aproveitar os meus irmãos que têm esse entendimento e me ajudar nisso aqui, que eu não sei quem está falando comigo, não, estou ouvindo vozes. E sabe que nós fomos chamados, amados, para andar certo, para andar orientados, e temos a informação garantida de quem não vê pelo Google Map, né? Ele vê do mapa do céu. Ele vê tudo de cima, tudo é visto, nada está escuro, mesmo de noite diante dele. Ele tem a informação privilegiada de ser aquele que criou tudo. Então ele sabe onde tudo vai dar. Ele sabe onde vai chegar, como chegar e do jeito de chegar. Amém? Deus nos comunica muito bem. Então, para a velha aliança, o profeta, o rei e o sacerdote tinham a palavra de Deus para orientar o povo, para guiar o povo de Deus. No contexto aqui, povo de Deus, a gente sabe que é Israel na velha aliança. O povo separado para ser o mensageiro da informação que Deus estava dando. Mas o que aconteceu com Israel? Ele ouviu com ouvidos naturais a mensagem espiritual e se corrompeu na sua prática. Não conseguiu na prática informar o que Deus queria dizer para o mundo. Porque Israel seria o exemplo da igreja hoje. E olha que muitas vezes a igreja na nova aliança está faltando com entendimento e conhecimento para ensinar a mensagem correta. Por isso eu e você somos chamados a entender qual é a comunicação de Deus para esse tempo. Amém? Deus é um Deus único, do Velho Testamento ao Novo Testamento. Passarão céus e terras, tanto Deus quanto a sua palavra são imutáveis. Quem concorda aqui? Então a mensagem de Deus é imutável. O Deus que se revela na velha aliança de uma forma onde o homem, com o espírito desconectado dele, entende como sombra, mas recebe a informação. Mas chegou o tempo em Cristo que a revelação é perfeita.
perfeita. A comunicação deixa de ter chiados para ter a sintonia perfeita. O homem Jesus expressa a comunicação inteira, completa e íntegra, na prática e no som. Amém? A mensagem de Deus. Vamos lá. Tendo esse entendimento, quem entendeu aqui que a palavra de Deus é Deus comunicando, que Deus se comunica, que Deus fala, a gente precisa saber quais são as formas. Na velha aliança, e eu quero abrir já adiantando aqui que Tiago está acelerando o meu tempo aqui, a gente entende que até os evangelhos, se você não entendia, chega isso como conhecimento para você, que até no tempo dos evangelhos se vivia no contexto da velha aliança, sim ou não? Até o homem Jesus viveu o contexto da velha aliança, cumprindo toda ela, para que nele se cumprisse toda a justiça conforme as Escrituras, e a partir dele se estabelecesse a nova aliança. Amém? Mas na velha aliança, que é até os evangelhos, Deus tinha uma forma de comunicar. E a gente vai entender aqui que essas não são as mais excelentes, mas o mesmo Deus que era ontem, o é hoje e o será para todo sempre. Pode ser que você entre num contexto de ação de Deus te informando algo dessa maneira. E nós cremos em visões. Nós cremos que o Espírito do Senhor age da mesma maneira. Sempre. Ele é íntegro, ele é perfeito, ele não muda o estilo para agradar alguém. Ele simplesmente tem a informação do jeito que ele quer. E ele agia, segundo Amós capítulo 7, versículo 1. Falava em visões. Anota aí. Cadê? Amós capítulo 7. É lá no finalzinho da Bíblia. Joel, Amós. Capítulo 7, versículo 1. Veja como Deus falava ao profeta. Assim, eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. Assim me mostrou o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos quando começava a crescer a erva seródia, e eis que era a erva seródia depois do término das ceifas do rei. E ele está dizendo aqui, cadê faz, bota a ara, né? Me fez o quê? Não, muda para a mais tradicional. Ah, é isso mesmo. Me fez o quê? Foi uma visão aberta. Uma visão no reino do Espírito. Onde Deus fez o homem, profeta, o homem de Deus, da velha aliança, né? Chamado profeta, a ver no reino do Espírito algo que aconteceria. Amém? Então Deus falou por meio de visões. Diga, Deus falou por meio de visões. Amém? E Deus falou também por meio de sonhos. Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, verso 1. Passado 2 anos completos, Faraó teve Você está acompanhando aí Gênesis capítulo 41, verso 1. Passado 2 anos completos, Faraó teve o quê? E nesse sonho, a gente não vai ler tudo, nesse sonho ele viu as situações que aconteceriam na história da nação, amém? Deus abriu em sonhos algo que aconteceria, ou seja, Deus falou a um faraó que nem membro do Verbo da Vida era. Olha só, ele ainda adorava o Deus Sol. Ele nem ouviu falar de Deus, mas Deus falou com ele. Mostrou o que aconteceria, porque na época, então, do sonho, Faraó era o rei do mundo. Era a maior nação, o Egito. Era a superpotência que era considerada o império que dominava as nações. O grandão que mandava todo mundo se calava. Então, o princípio de hierarquia, Deus falou com ele sobre o que aconteceria. Mas só que Faraó
não tinha informação completa. Quem lembra? O homem natural, sem o espírito recriado, pegou a informação e não sabia como discernir. Foi preciso alguém que tinha aliança com o Deus que revela sonhos, falasse e explicasse. Quem lembra quem é esse sujeito? José. Camarada bem afortunado, né? Pensa num homem de sorte. Nos tempos de hoje, dizia-se que ele estava com um pingente, com um pé de coelho, né? Dentro do bolso uns 4 trevos de 4 folhas. A moeda da sorte do tio Patinhas. Pensa no bicho sortudo. Quando ele sonhou a visão de Deus para ele contou para a família, foi expulso de casa. E quando os irmãos puderam, não conseguiram matar, levaram ele como escravo, venderam ele como escravo. O bichinho era sortudo. Chegando lá, ele é escolhido para ser servo de um homem por causa desse sonho. Um menino que era o bonitinho de papai, o novinho de mamãe, o caçulinha, é expulso de casa, é vendido como escravo por causa de um sonho. É vendido, é feito escravo, trabalha para o homem, faz o homem prosperar e a mulher do homem acusa, ele ganha mais um prêmio da Mega Sena, ele vai preso. E lá na Mega Sena dele, ele revela um outro sonho de um camarada que ia para a morte. Já estava certo, os dois morreriam, o padeiro e o copeiro. Um é levantado para a forca e o outro é levantado de volta para o serviço. E ele diz, ó, por favor, me ajuda nessa minha sorte. Quando chegar lá diante do faraó, lembra de mim e é nós, estamos juntos. Passados 3 anos, meu amigo, o cara se lembrar do que foi favorecido pela revelação de um sonho, diz, olha, ô faraó, é o seguinte, eu estava preso quando o senhor estava com raiva de mim. E o menino lá falou do sonho que eu falei para ele, e o Espírito de Deus revelou para que isso que eu estou servindo agora na tua mão aconteceria de novo, e o outro morreria, como foi que aconteceu. Ele disse, então traz ele. Ou seja, Deus precisou de um que tenha o entendimento de como Deus fala, para chegar para alguém que não conhece a voz de Deus. Deus vai te usar nesses dias, porque você é canalizador, um receptor da mensagem divina para essa geração. Você crê nisso? Se prepara que pessoas vão te procurar, vão bater lá na tua porta. Outra forma que, outro texto, né, Daniel 2:1, Daniel estava em um momento de dormir, que o profeta também dorme, e ele sonhou. É Deus falando, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho, aliás, Nabucodonosor, perdão, tá? Daniel trouxe a interpretação. O seu espírito se perturbou, pesou-se-lhe o sono. E o restante dos versículos diz que ele esqueceu até o sonho. E ainda cobrou dos adivinhadores do reino. Disse, olha, eu tive um sonho. Mas vocês vão ter que me dizer como é o sonho e qual o sentido do sonho. Ou seja, além dele não mais compreender, houve parte que deu uma anuviada tão grande no juízo dele que ele apagou isso aí. Ele queria que dissessem um sonho para se confirmar o sonho que ele sonhou e confirmasse o significado. O que é que Deus faz? Chama Daniel, um que sabe como Deus revela, um que tem um conhecimento de como Deus fala, e pela informação do Espírito do Deus excelente, e é assim que Daniel é conhecido nessa corte, o homem que tem sobre si o Espírito dos deuses excelentes. Ele traz a informação e a revelação do sonho para Nabucodonosor. E Deus falou por meio de sonhos. Diga, Deus falou por meio de sonhos. Amém? E são contextos simples, pequenos, mas depois você lê em casa todo e você vai perceber que Deus informou algo sobre o futuro da nação, sobre as coisas do reino, sobre tudo que estava falando de política e geografia mundial. E agora, na época, quem era o top de linha? Nabucodonosor. Era o chefe de toda a terra, ao ponto da Bíblia reconhecer nele uma árvore tão grande que não só os povos da terra, como os animais da terra se alimentavam dessa árvore. Vê só que autoridade esse homem tinha.
E Deus, como seu princípio de hierarquia, manteve o mesmo contexto. Eu vou falar para alguém que tem autoridade de voz para falar para todo mundo. Quem é chamado de autoridade hoje aqui? Quem é autoridade espiritual aqui sobre você? Diga Jesus Cristo. Mas você sobre a terra, você é o quê? Uma autoridade. Você, no mínimo, tem um contexto de uma carteira de uma embaixada. Você faz parte da embaixada celestial. Você é representante diplomático do céu aqui na terra. Entendeu? Então, quando Deus for falar sobre o Brasil, Ele vai mandar o ofício para onde? No contexto da nação celestial. Não sei quem dos anjos é o que vai agir com o fax. Não, é o próprio Espírito que vai falar. Mas vai chegar para quem? Para aqueles que são do princípio de hierarquia que Deus colocou e estabeleceu. A informação para quem conhece, para quem é de dentro. Vai chegar primeiro para mim e para você, para que o mundo saiba. Amém? Você vê que Deus age da mesma maneira, sequenciando a informação dele, mas fazendo chegar. Diga, Deus não é misterioso. Diga, Deus não me esconde nada. Deus me mantém informado. Amém? Deus falou também face to face. Por mais que o Evangelho de João diga que homem nenhum jamais viu a Deus, só o Filho unigênito do Pai foi que revelou o Deus para que você visse nos olhos, tocasse. Mas só que Deus falou com Moisés cara a cara. Números, capítulo 12, verso 8. No contexto, o povo está reclamando que só Moisés profetizava. Só podia ser através de Moisés. Né? Abre aí. E as pessoas reclamavam e Deus diz, olha, boca a boca falo com ele. Ele quem? Moisés. Claramente e não por enigmas, pois ele vê, é o que está dizendo aqui? Ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeis falar contra o meu servo, contra Moisés? Moisés chegou a um nível, mesmo na velha aliança, de ter uma intimidade tal, de um processo de conhecimento de Deus de uma tal maneira, que ele teve o acesso a ver a forma de Deus e pedir, olha que ousadia, do comedor de pão árabe, né? Pão grandão. Porque se fosse aqui de Vitória, ia dizer comedor de cuscuz. Vê que ousadia. Senhor, faz o seguinte, o Senhor falou da lei, falou as coisas, a gente vai escrever. Mas eu quero é ver a tua glória. Me mostra a tua glória. Como é que Deus mostrou a glória dele? Foi declarado o nome do Senhor e a sua bondade. Isso me diz muita coisa, que quando Deus informa algo e fala cara a cara, a primeira expressão da informação de Deus é graça e bondade. Porque ele, sendo um Deus tão poderoso, tão inacessível, ele dá acesso à presença dele a homens que nem eram nascidos de novo. Imagina agora eu e você. Deus vai te sonegar a informação? Sim ou não? Tem certeza? E por que a gente às vezes está olhando sem entender, sem conhecer e sem perceber que a palavra já diz a nosso respeito, dizendo, Senhor, eu não tenho conhecimento. Fala comigo, Deus. Parece que o céu está de bronze. Deus! E Deus dizendo, menino, eu estou aqui do teu lado porque tu está gritando. Estou dentro de você, já te informei. Receba a informação primária. Qual? Bíblia. Palavra de Deus. É a forma mais primordial ou primeira que você vai conhecer a comunicação de Deus. É melhor você ter intimidade com esse livro. Amém? Quem quer saber o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos? Leia o livro.
Sabe, é muito bom você saber que alguém vai produzir algo. Quem gosta de filmes aqui? Eu gosto principalmente de filmes épicos. Ou filmes que relatam fatos históricos, por mais que eles sejam fantasiosos dentro do contexto do roteirista, mas eu gosto de ver esse tipo de filme. E principalmente documentários que tratam fatos históricos, eu gosto muito disso, tá? Dá dica, se você quer me chamar para assistir alguma coisa, chama isso aí. Ou então desenho animado, que eu vou dormir de todo jeito. Mas, principalmente esses fatos históricos eu gosto demais, documentários. O que acontece? Nesses contextos, amados, tem uma informação. Por mais que o roteirista pinte e fantasie algo para ligar uma história a outra, e invente até um personagem para poder fazer a ligação de um casal, de não sei o que, para botar um contexto de família, mas a verdade, a informação é o que está escrito nos originais. Tem muito escritor de livros, né? E a gente vê filmes aí que ganharam bilheterias monumentais e foram baseados nos escritos de, né? Quem já assistiu o Peregrino aqui? Você já leu o livro? É bom você ler o livro, porque você vai ver que cenas que foram colocadas lá adaptaram demais e perdeu um pouco do sentido, que se você consegue pela imaginação é mais espetacular do que aqueles efeitos especiais que colocaram no filme. São muito bons. A forma como Deus trouxe para John Bunyan, né? A informação do que ele queria para aquele contexto que ele estava pregando, meu amado, foi muito excelente. Mas hoje alguém que vai fazer um filme, alguma coisa, ele meio que fantasia, distorce ou implementa o conhecimento dele para aquela informação que era antes original. E quase sempre, amado, você já notou que não bate muito bem o livro com o filme? Então, cuidado quando você receber alguma informação da parte de Deus, filtra pela palavra. Amém? Porque Deus se comunica. E Deus falou por meio de sua palavra. Quem disse isso? Primeiro Moisés, dizendo o que Deus falou em Deuteronômio, mas principalmente Jesus cita esse texto de Deuteronômio em Mateus 4:4, que é aquele momento da tentação. O diabo está acusando Jesus usando a palavra, contestando Jesus usando a palavra, e Jesus contesta Satanás usando o quê? A informação que Deus deu para ele. Jesus, porém, respondeu, está escrito. O que é que está escrito? A vontade de Deus, o pensamento de Deus, o que Deus queria dizer. Não só de pão viverá o homem, mas de quê? Então a informação chega, né? Quem tem a palavra de Deus aqui como um sentido de vida? Então você consegue viver. Você vai dar certo. Se você é orientado pela informação dos céus, hoje você sabe. Se você já sabia, continua tendo a certeza. Se você não sabia, agora está sabendo. Que Deus se comunica com você. Dessas maneiras era na velha aliança, mas na nova aliança, como é que Deus fala? A gente já está encerrando, tá? É só para botar o contexto no lugar. Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 3. Você viu quantas maneiras? Visão, sonho, palavra. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, e como? De muitas maneiras, aos pais. Outra maneira, pelos profetas. Passa. Nesses últimos dias, quando? Hoje. Por causa de Cristo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Próximo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E você vai ler o restante, você vai ver que, por consequência, ele ganha algumas coisas aí que fazem dele mais ainda confiável mensageiro da parte de Deus. Ele herdou um nome que está acima de todo nome. Ele herdou a posição das mais altas autoridades. Ele é a autoridade das autoridades. Ele é o Senhor dos senhores. E ele nos comunica por meio de quem? Do Espírito Santo.
por meio do Espírito Santo, que hoje habita onde? Diga, dentro de mim. Diga, eu sou templo e morada. Se você na sua casa, você já parou para pensar que dentro da sua casa você dá alguns comandos? Sim ou não? Olha, limpa essa casa, varre esse chão, arruma essa cama, lava esse prato. Depois que tomar banho, joga a toalha em qualquer lugar. Pendura aqui no varal para secar, ou então bota para lavar roupa suja porque vai secar. Menino, menina, cuidado com a roupa que está lá, vai chover. Não é assim que você dá esses comandos dentro de casa para organizar? Agora imagina Deus dentro de você. Você como templo e morada de Deus dizendo, menino, menina, arruma isso aqui, porque não está condizente com a vida que eu te dei. Tira essa mania daqui e esses pensamentos errados, porque conforme Paulo em Efésios, diz que nós éramos guiados pelos nossos próprios pensamentos, quando ainda não tínhamos a vida do próprio Deus. Mas quando nós estamos em Cristo, nascidos de novo, nós recebemos não só um Espírito novo, ao qual o Espírito Santo vem e faz morada, mas nós recebemos também a mente de Cristo. Porque as palavras são frutos dos nossos pensamentos, sim ou não? Quem concorda com isso aqui? Então, se você tem a mente de Cristo, Cristo pensa através de você e transforma esses pensamentos em palavras. E as palavras, por si só, elas têm uma conotação de verbo. As palavras exprimem o que você vai fazer. Ou pelo menos deveria ser assim. Se você fala, faça. Amém? Porque a palavra do crente, quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Por isso você tem que entender que comunicação eu estou passando para o mundo da comunicação que Deus tem dado para mim. Eu sou luz, eu sou sal, eu sou guiado pelos meus próprios pensamentos, ou eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus que anda guiado pelo Espírito de Deus, porque quem é filho aqui? Os filhos e filhas são guiados pelo Espírito de Deus. Mas a relação de Deus falando no meu espírito é porque eu fui salvo, regenerado, nasci de novo. O Evangelho de João diz que a todos que nele creram, deu-lhes o poder, a capacidade de serem feitos filhos de Deus. Como fomos feitos filhos de Deus? Ao ouvir a palavra, cremos, recebemos e fomos transformados no nosso homem interior. E eu queria ter tido aqui uma semana para a gente falar, porque a gente ia falar da natureza tríplice do homem. A gente ia falar de como esse homem recebe essa informação no seu espírito. Mas você sabe que as palavras de Jesus, Evangelho de João 6,63 diz, as palavras que ele nos tem dito, quem é discípulo aqui? Seguidor de Cristo. As palavras que ele nos diz é espírito e é vida. Isso alimenta nosso homem interior. Olha que Paulo também ia falar sobre isso. O testemunho, a forma como Deus hoje fala também dentro de você na nova aliança. O testemunho no teu espírito. O testemunho interior, que vai te sinalizar um freio ou uma paz que vai te levar a agir. Amém? E a forma dos teus pensamentos, como você tem a mente de Cristo, você vai conseguir discernir pela fé, porque você conhece a voz do seu Deus. Por isso eu estou dizendo, quem quer a Bíblia? Quem ama a Bíblia? Quem busca a Bíblia? Busque o conhecimento do seu Deus, amado. Porque Deus disse que nos últimos tempos vai chegar um derramar, Daniel fala sobre isso. Nos últimos dias, nos últimos tempos vai chegar um derramar de um conhecimento natural. Mas também tem uma revelação pelo Espírito do sobrenatural, amado. Vai crescer o conhecimento no mundo. E ninguém mais vai poder dizer que não conhece a Deus. Você sabe que no mundo algumas nações são proibidas de ter internet como a gente tem no Brasil? Mas eles têm uma internet de um link deles, de um jeito deles, de um jeito ou de outro, no meio da internet tem um acesso, às vezes, ilegal, que chega informação para essas pessoas. Vou dizer para você, preste bem atenção, estamos vivendo nos últimos tempos. Eu creio, somos a geração do arrebatamento, mesmo que isso venha durar 100 anos, eu acho que nem vai, nem metade disso. E a minha opinião pessoal, estou dizendo em relação ao tempo. Jesus pode voltar daqui a pouco. A gente nem terminar o culto e Jesus voltou e a gente foi. Isso aí é com ele. A minha parte e a sua parte
é buscar entender a comunicação do Senhor para esse tempo e vivermos à altura do nosso chamamento para esse tempo, porque Deus não fez você nascer nessa época errado, não. Deus te fez nascer justamente nesse tempo, porque nesse tempo, com internet, com informação que está chegando para todo o mundo, você sabia que todas as nações do mundo têm chegado a informação sobre a guerra? Como é que não chega a informação sobre o Evangelho? Vai chegar o tempo, já está sendo muito acelerado isso, onde todas as nações, todas as tribos, línguas, a não ser aqueles que ainda não têm acesso a um equipamento chamado TV, rádio, não ouviu o Evangelho, mas está chegando muito rápido. O acesso à comunicação, à informação, está chegando muito rápido nas nações. Não da forma necessária, mas de alguma maneira está chegando. Daqui a pouco, todas as nações vão ser alcançadas pelo Evangelho. A informação do Evangelho vai chegar para essas pessoas. E, assim feito, ninguém, absolutamente ninguém, muito menos eu, vou poder dizer, Deus, eu errei porque eu não tinha a informação. Deus, eu errei porque eu não conhecia a tua vontade. A Bíblia é o livro mais publicado da face da terra. A Bíblia, em qualquer idioma, ela é best-seller. Ela é mais vendida do que qualquer outra obra. Mais publicada de qualquer outra obra humana. Você sabia disso? E quase ninguém na face da terra, mesmo os que não creem, diz que não leu. Lê para criticar, lê para falar mal, lê para dizer que é um livro ultrapassado, lê para dizer que já foi o tempo, lê para inventar doutrinas, lê para se usar como espírito de engano e trazendo engano no meio do corpo de Cristo. Mas eu e você somos chamados para viver a verdade. E Deus tem falado de várias e de muitas maneiras pelos profetas, mas agora Ele fala pelo Filho. E o contexto de filho é aquele que participa da natureza do Pai. Diga, eu tenho a natureza divina. Diga, a informação do meu Pai já está no meu DNA. Amém? Se alguém for fazer o teste de DNA, vai descobrir a paternidade e a maternidade. Se for esses dias, conseguirem fazer o DNA do Espírito, vão descobrir que Deus é teu Pai. E que Ele fala com você. E que Ele comunica. Na Velha Aliança, Ele disse que Deus não faria nada sem antes avisar aos seus profetas. E o profeta, o que era? Um mensageiro, menino de recado, para dizer ao povo de Deus o que Deus queria. Agora o negócio é informação dada, conhecimento chegado. O que é que você faz? Diga, eu pratico. Então leia a Bíblia. Busque o conhecimento da informação de Deus, se assim Deus o permitir. Nos próximos dias a gente vai abrir sobre essa informação, porque está ardendo no meu coração. Deus tem comunicado algo, às vezes a gente, por distorcer a informação, ou receber de uma maneira não adequada. Como é uma maneira não adequada? A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, e Jesus diz, vê depois como. Isso quer dizer que Ele quer que você tenha a sua atenção voltada. Deixa eu te dizer, quando Deus te falar algo, incline os ouvidos do seu espírito, mas também os seus ouvidos naturais, porque você vai perceber primeiro pela área natural a informação que já está dentro. Até no contexto de percepção do homem interior, uma informação chegou com uma sinalização. Você vai ter que discernir racionalmente, porque a fé não é burra. Diga, fé não é burra. Diga, por sinal, andar em fé é a forma mais inteligente possível de se viver. Amém? Isso é uma boa informação. Então, amado, o que somos chamados a viver a mentalidade do reino de Deus. A informação que Deus tem para mim e para você é privilegiada. É algo sigiloso para os participantes do reino. Você já viu algum diplomata jogando papel secreto no meio da rua? Olha, eu vou dizer lá para o povo, dizer se tem uma embaixada dos Estados Unidos lá na Onda da Boa Vista, por ali perto, né? Tem um consulado americano.
Você já viu aqueles soldados americanos jogando lá com o embaixador? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Olha, vai fazer isso, saiu uma nova lei. Olha, vai fazer... Lê aí, recifense. Não, amado. Primeiro Deus trata as coisas com o seu povo. Isso quer dizer também, tanto as coisas boas, quanto o que está para acontecer de juízo. Deus vai primeiro consertar aqui. Se não tem informação, se prepara. Deus vai nos chamar para um nível e prumo. Nos alinhar para que a gente seja a medida aferida do próprio Deus, para que a gente chegue no pleno conhecimento, para que a gente chegue na maturidade perfeita do varão que é Cristo. Ele é o aferidor. E o Espírito Santo está junto de mim e de você, nos auxiliando para ser aquele que cresce. Amém? Diga, eu vou crescer no conhecimento e na revelação do Senhor. E diga, eu vou viver à altura dessa revelação. Amém? Fica de pé e a gente vai encerrar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus pela Tua palavra. Obrigado por você nos sinalizar que o Senhor nos comunica, Pai. E eu creio em nome de Jesus, nesses dias, o nosso espírito sendo sintonizado com o Teu Espírito, e os nossos olhos espirituais e ouvidos espirituais, e entendimento espiritual, esclarecidos, para entendermos a Tua vontade perfeita para a nossa vida e crermos, Pai, em andarmos à altura do nosso chamamento, trazendo para nós o efeito da prática da palavra e o resultado da obediência de uma mente sadia que responde aos estímulos da palavra. Eu creio, Pai, na fome e sede da Tua justiça sendo cada vez mais crescente e a fome do Teu conhecimento, em Te conhecer e buscar mais conhecimento a cada dia para sermos um como Cristo é contigo. Nós somos em Cristo Jesus também em Ti. E eu creio nessa prática perfeita, o cabeça pensando e o corpo agindo, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Shalom.